Com uma trajetória marcada por mais de 35 novelas, 40 filmes e 14 discos, Zezé Mota abriu caminhos para artistas negras nas décadas de 70 e 80, enfrentando tanto o racismo do público quanto críticas vindas do movimento negro. Maria José Mota, conhecida artisticamente como Zezé Mota, nasceu em 27 de junho de 1944 em Campos dos Goytacazes, mas foi registrada apenas em 5 de setembro do mesmo ano. Filha do músico Luiz de Oliveira e da costureira Maria Lazir Mota, cresceu em um ambiente humilde, mas cercado de criatividade e expressões artísticas. Antes de completar 3 anos de idade, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceram no Morro do Cantagalo. No entanto, Zezé foi deixada aos cuidados de um tio, porteiro no Leblon, com quem viveu até os 6 anos, quando começou a estudar em um internato para meninas. Aos 12 anos, retornou ao convívio com os pais e frequentou uma escola na Cruzada São Sebastião, também no Leblon. A música era uma presença constante em sua vida, com o rádio trazendo a companhia de grandes intérpretes, como Ângela Maria, Calbi Peixoto, Jorge Goulart e Ellen de Lima, que despertaram nela o desejo de cantar profissionalmente. Esse sonho, no entanto, precisou ser adiado. Após o divórcio dos pais, Zezé começou a trabalhar em um laboratório para ajudar a mãe financeiramente. Durante esse período, continuou seus estudos na Escola Santos Anjos, onde encontrou uma base essencial para sua formação como atriz. Lá, fortaleceu tanto sua consciência política quanto seu amor pelas artes. Vivenciando suas primeiras experiências teatrais, a dedicação de Zezé Mota chamou a atenção do professor Jader de Brito, que foi fundamental para que ela conseguisse uma bolsa de estudos no Tablado, a renomada escola de teatro fundada por Maria Clara Machado. Apesar do sonho de se tornar atriz, as incertezas quanto à viabilidade dessa carreira a levaram a manter seu emprego no laboratório enquanto cursava contabilidade. Colegas faziam piada com seu nariz e comentários sobre seu cabelo, chamando-o de bombril e sugerindo que ela o alisasse. Essas experiências fizeram com que Zezé se sentisse inferior, até mesmo feia, carregando o peso de um padrão de beleza que não a incluía. Na tentativa de se adequar, Zezé alisou o cabelo e juntou dinheiro para comprar uma peruca estilo Chanel, que era moda na época. Ela chegou a considerar usar lentes de contato verdes e pesquisou sobre cirurgias para diminuir o bumbum. Era um período de completa negação de suas origens, tudo para alcançar uma aceitação que parecia inalcançável. E uma grande virada aconteceu em 1969, quando Zezé viajou para os Estados Unidos, no auge do movimento Black is Beautiful. Lá, ela encontrou um cenário completamente diferente. Homens e mulheres negras caminhando com orgulho, exibindo seus cabelos naturais e valorizando suas feições. Esse movimento, que exaltava a liberdade e a autoestima da população negra, provocou uma profunda transformação em Zezé. O impacto foi tão grande que, ao retornar ao Brasil, ela estava mais segura e fortalecida, tanto em sua identidade pessoal quanto em sua atuação como artista. Zezé estreou nos palcos em 1968 na peça Roda Viva, escrita por Chico Buarque. Esse espetáculo não foi apenas um marco na carreira de Zezé, mas também um divisor de águas na cultura e na política do Brasil. Roda Viva criticava a sociedade de consumo e o universo do entretenimento, o que gerou polêmica e forte repressão durante a ditadura. A peça e seus integrantes enfrentaram violência de grupos extremistas, tornando-se símbolo de resistência artística. Em 1976, a carreira de Zezé Mota alcançou um marco extraordinário quando ela assumiu o papel principal no filme Chica da Silva, dirigido por Cacá Diegues. Para Zezé, essa oportunidade foi muito mais do que um trabalho, foi um divisor de águas. Chica da Silva não só consolidou sua carreira como atriz, mas também a projetou como um ícone popular no Brasil e no exterior, marcando profundamente sua trajetória pessoal e profissional. Em entrevistas, a atriz relembrou como sua escolha para o papel de Chica da Silva foi anunciada por um jornal da época, com a seguinte manchete:
a atriz escolhida para interpretar Chica da Silva é uma negra feia, porém exuberante. O sucesso de Chica da Silva trouxe reconhecimento e abriu portas para Zezé Mota, mas também expôs a atriz a críticas ferozes, especialmente do próprio movimento negro. Por conta do erotismo e da narrativa de ascensão social da personagem, muitos militantes do movimento negro viam o filme como uma perpetuação de estereótipos racistas, que hipersexualizavam e transformavam sua imagem em uma caricatura. Mas as críticas não foram dirigidas ao diretor, Cacá Diegues, ou ao roteirista, responsáveis pela concepção do filme, e sim concentradas exclusivamente em Zezé Mota. A atriz foi execrada como se fosse a única responsável pela mensagem transmitida pelo longa-metragem. Em meio a esse cenário, uma voz poderosa se levantou em defesa de Zezé, Lélia Gonzalez. A intelectual e ativista caminhou na contramão das críticas do movimento negro. Lélia apontou para uma das grandes contradições enfrentadas pelo movimento: a tendência de atacar pessoas negras que ocupam posições de destaque, enquanto os verdadeiros responsáveis, nesse caso quem dirigiu e escreveu a história, permaneceu fora da linha de fogo. Lélia chegou a declarar: toda a crítica que o movimento negro fez em relação ao filme jogou em cima de Zezé. De repente, não vemos onde está o inimigo. A gente fica achando que é um companheiro ou uma companheira que está em uma determinada situação e a gente acha que é o culpado. É por isso mesmo que eu me solidarizei com a Zezé. A defesa de Lélia Gonzalez foi crucial para Zezé naquele momento. Mais do que um gesto de solidariedade, foi uma reflexão sobre as complexidades da luta antirracista, que muitas vezes exige uma análise mais cuidadosa para evitar que as críticas sejam direcionadas às pessoas erradas. E mesmo diante das críticas, Zezé Mota transformou Chica da Silva em um marco cultural. Sua atuação não só quebrou barreiras, como trouxe visibilidade para artistas negras, abrindo espaço para debates importantes sobre representatividade e o papel das mulheres negras na cultura brasileira. Inclusive, foi através de seu contato com Lélia Gonzalez que Zezé Mota compreendeu que o racismo que enfrentava não era uma questão isolada, mas parte de um sistema profundamente enraizado. Essa tomada de consciência mudou completamente sua relação com a arte, que deixou de ser apenas uma expressão de atuação para se tornar também um instrumento de resistência e transformação social. Essa experiência guarda semelhanças com a trajetória de Hattie McDaniel, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar por seu papel em O Vento Levou. McDaniel foi hostilizada por parte da comunidade negra dos Estados Unidos, que acreditava que sua personagem em E o Vento Levou reforçava alguns estereótipos racistas. E assim como Hattie McDaniel, Zezé Mota ocupou os poucos papéis oferecidos a mulheres negras em um cenário cinematográfico que perpetuava hierarquias raciais e de gênero, limitando as possibilidades de representatividade. Ambas enfrentaram o desafio de navegar em um sistema que, ao mesmo tempo em que lhes oferecia visibilidade, as restringia a estereótipos que reforçavam preconceitos históricos. Outro grande desafio na trajetória de Zezé Mota seria enfrentar uma intensa hostilidade explícita do público, que deixaria marcas profundas em sua carreira na televisão. Em 1984, a novela Corpo a Corpo estreou, trazendo uma trama inovadora e polêmica para a época. Zezé interpretava Sônia, uma arquiteta talentosa, elegante, sensual, que vivia um romance com Cláudio, um jovem herdeiro interpretado por Marcos Paulo. O casal interracial enfrentava resistência dentro da narrativa, simbolizada pelo pai de Cláudio, Alfredo, um racista declarado. No entanto, a maior resistência vinha de fora da trama, com um público reagindo de forma agressiva à relação fictícia. Zezé Mota sofreu ataques racistas escancarados por parte de telespectadores que não aceitavam que um galã da época como Marcos Paulo contracenasse como par romântico de uma atriz negra. Comentários ofensivos inundaram as redações da emissora, evidenciando o preconceito enraizado na sociedade que recusava a ideia de uma mulher negra ser retratada como uma figura desejável e bem-sucedida. Na época, um homem questionou se o ator estava passando fome quando aceitou a humilhação de beijar uma negra na TV. Outro afirmou que lavaria a boca com água sanitária
se tivesse que beijar Zezé em cena. Uma empregada doméstica confessou mudar de canal toda vez que Zezé e Marcos Paulo surgiam em cena, porque não gostava de ver uma preta e um branco em momentos românticos. Em reclamações enviadas à Globo, telespectadores chamavam a atriz de negra feia. O ator Marcos Paulo recebia mensagens em sua secretária eletrônica com recados desaforados, revoltados e agressivos, dizendo que não acreditava que ele podia beijar uma mulher horrorosa como Zezé. Com 40 anos na época, Zezé sentiu na pele a resistência da sociedade em aceitar uma mulher negra em um papel que a colocava como desejável, bem-sucedida. O mesmo comportamento se manifesta quando um ator ou uma atriz preta é escalada para interpretar uma personagem que desafia os estereótipos historicamente impostos à população negra. Falando de um ator, por exemplo, em Insensato Coração, Lázaro Ramos deu vida a um designer que era sedutor, irresistível e esbanjava charme e autoconfiança. A sua interpretação trouxe um estranhamento similar ao enfrentado por Zezé Mota em Corpo a Corpo. Muitos telespectadores expressaram desconforto com a ideia de um homem negro ocupando um papel associado ao poder, ao desejo e à sofisticação, características tradicionalmente reservadas a personagens brancos. Mas, mesmo diante dessas adversidades, Zezé Mota transformou cada obstáculo em força para se consolidar como uma das artistas mais respeitadas e influentes do Brasil. Sua trajetória é marcada não apenas pelo talento, mas também pela coragem de enfrentar o racismo e abrir caminhos para futuras gerações de artistas. Seja atuando, cantando ou participando de debates sobre questões como essa, ela segue como uma voz potente na luta por igualdade e representatividade. E sua história é um símbolo de resistência, superação e contribuição para a cultura brasileira.